condenado em função do artigo 26 do Código Penal, e etc. Né? Então vejo que a instrumentabilidade, ou a busca do reconhecimento da culpa ou da declaração da inocência sempre se dá por um princípio importante, que é o princípio da busca pela verdade real. Né? Nós temos três verdades no direito. A primeira verdade é aquela verdade ficta, aquela criada durante o processo. É o caso dos acordos lá do artigo 840 do Código, do Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, né? Temos aí leis que tratam dessa questão da antinomia, não antinomia não, da autotutela, ou, na verdade, a autocomposição, melhor dizendo, autocomposição, né? Estou procurando termos aqui que estejam mais usados aí, ou sejam mais usados na literatura, né? Que é para facilitar a leitura dos senhores, né? Então, a autocomposição é aquela forma de negociação que envolve aí, de acordo, né? Que envolve o envolvimento das partes. Um cede de um lado, outro cede do outro, e é feito o acordo. Como eu falei, está no artigo 840 da Lei 10.406 de 2002, o direito penal, em princípio, é um direito indisponível, né? Não tem como negociar o direito penal, mas há alguns casos, como, exemplo, os crimes de menor potencial ofensivo, como se vê no artigo 61 da Lei 9.099 de 95, essa lei dos juizados especiais, né? Lei 9.099 de 95, surgiu em relação ao artigo 97 do Código Penal, da Constituição Federal. Artigo 97 da Constituição Federal prevê lá uma forma de transação, ou seja, de acordo, no artigo 74 da mesma Lei 9.099 de 95. Então, transação, acordo, autocomposição no direito penal só há lá nos juizados especiais, né? O direito penal como um todo, ele trata-se de um direito indisponível, e o acordo só pode ser feito onde há direito disponível, a disponibilidade do direito, não é verdade? Então vejam aí o artigo 74 da Lei 9.099 de 95. Então vejam que essa busca pela verdade real é a finalidade do processo penal, porque temos a verdade ficta, né? Aquela verdade que é criada, né? Ela é criada pelas partes, ou seja, é o acordo, né? Temos a verdade processual, que é a verdade que nos interessa, porque é aquela verdade que é levada na balancinha, de novo, né? A balancinha, um pêndulo da defesa, quando o Ministério Público propõe uma denúncia, esse é um exemplo, né? Propõe uma denúncia, tem que juntar as provas, né? O ônus da prova no processo penal é de quem alega determinada ocorrência, ou determinado ato, né? Determinada ação, como prevê o artigo 156 do próprio Código Penal, artigo 156 do Código de Processo Penal. Do outro lado, o juízo vai receber essa denúncia, né? Vai dar oportunidade, através da citação do artigo 351 do Código de Processo Penal, vai citar a outra parte, para que ela, se quiser, olha a subjetividade, olha a cosmovisão do processo, né? Ela vai, se quiser, vir para o processo e apresentar sua defesa nos termos do artigo 396, a chamada resposta do réu, artigo 396-A do Código de Processo Penal. Essa é a defesa, então é a resposta do réu. Junto com essa defesa, a resposta do réu, estarão também as provas, né, como demanda o artigo 156 do Código de Processo Penal. Em resumo, num pêndulo vai ter o Ministério Público aí com a sua denúncia e as suas provas, e no outro pêndulo, obedecendo o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que é a obrigação em processo administrativo ou judicial, o oferecimento do contraditório, da oportunidade do contraditório e da ampla defesa, que são coisas diferentes, né? O contraditório é objetivo e a ampla defesa é subjetiva, né? Não, na verdade, apresenta as provas que quiser, apresenta até a defesa se quiser, porque é subjetiva. Então nós temos aí, do outro lado, no outro pêndulo da balança,
nós temos aí a resposta do réu e as provas, né, como determina o artigo 156 do Código de Processo Penal. Com isso, o juiz vai pegar de um lado a denúncia e as provas, do outro lado a resposta e as provas, e vai decidir, né? Decisão essa, que vai ser justa, deve ser justa, né? Baseada na verdade. Agora, quem é que vai juntar as provas para que o juiz possa julgar? É o Ministério Público e é o advogado de defesa. Se eles não juntarem a prova certa, se eles não juntarem as provas, as melhores provas, né, o melhor conteúdo probatório, o juiz não vai poder julgar fora do que for juntado no processo. Então vejo que às vezes um advogado pode juntar uma peça que não tem nada a ver ou que não é eficiente para o processo. Isso leva o juiz a dar outro tipo de decisão que não a esperada, né? Então a decisão, ela nada mais é do que uma análise daquilo que for promovido pela acusação e daquilo que for promovido pela defesa, juntados aos autos, e o juiz então fará análise, né? E dará uma decisão, a resposta fundamentada nos termos do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, para o jurisdicionado, né? Para o jurisdicionado, uma sentença, por exemplo, lá do artigo 381 do Código de Processo Penal, também se for um tribunal do júri num crime doloso contra a vida, como prevê o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, né? Poderá ser então a sentença lá do artigo 492 do Código de Processo Penal. O importante é que essa instrumentalidade processual penal, ela se dá com o sentido de evitar visões subjetivas, a chamada cosmovisão processual, né? Cada pessoa no mundo tem uma decisão, né? Mas o que vale é a decisão do processo, a decisão do juiz, que é baseada nas provas da defesa e nas provas da acusação, ou ao contrário, nas provas da acusação e nas provas da defesa, né? Isenta aí de paixões, isentas de silogismos, isentas de analogias, isenta de tudo, né? Inclusive nós temos aí agora uma repartição do lado, quem é de direita, quem é de esquerda. Isso não pode influenciar numa decisão judicial, ou não deveria, né? Não vou falar nada, mas não deveria influenciar, né, nas decisões judiciais, se a pessoa é de direita ou se a pessoa é de esquerda, se ela é politicamente de direita ou se ela é politicamente de esquerda, né? Então vejam que a instrumentalidade, ela tem que ter esse sentido, né? Também a de operacionalizar o direito material na forma como prevê o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, quando diz que não há crime sem lei anterior que o defina, ou seja, defina como deve ser ação ou como deve ser omissão, o que é uma circunstância típica, o que é uma circunstância antijurídica, o que é uma circunstância culpável, não é verdade? Então o direito material deve ser observado como prevê o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, uma vez que um processo penal não trata-se de um vale-tudo, né? Não é a questão de um vale-tudo. Então, acima de tudo, o processo penal, a instrumentalidade observada pelos procedimentos em um processo penal, né, sequenciais, deve garantir o chamado Estado de Direito. Estado de Direito significa que todos estamos submetidos à lei ou abaixo da lei, inclusive o próprio Estado, né? Naquela composição do artigo 2º lá do Montesquieu, né? O artigo 2º é da organização dos poderes, o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo que devem agir em prol da sociedade de forma independente e harmônica, né? Ainda mais o sistema de freios e contrapesos. Sistema de freios e contrapesos, que é o Ministério Público do artigo 127 da Constituição Federal, o Tribunal de Contas do artigo 70 da Constituição Federal, etc. Nós temos aí o sistema de freios e contrapesos, né? Freios e contrapesos. Tudo isso para garantir a imparcialidade, garantir a distância daquele que vai julgar, que é o juízo, das partes, né? Da parte que
acusa e da parte que defende. Então tem que se manter a distância, é o princípio da imparcialidade, né? Um princípio aí que regula o acesso à justiça, que é o direito de todo e qualquer cidadão que julgar ter um direito de ser lesado ou ameaçado de lesão, um bem jurídico lesado ou ameaçado de lesão, buscar aí a jurisdição, ou seja, a resolução do conflito pela heterocomposição, ou seja, pela decisão de um terceiro, que no caso aí será o Estado, né? Então veja, o Estado não pode recusar isso, né? O princípio da inafastabilidade do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal deve obedecer o princípio aí da jurisdição, da provocação da jurisdição, já que a jurisdição é sempre inerte, ela tem que ser provocada, como prevê o artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal. Então a imparcialidade existe para isso, né? Então o que se tem, na verdade, exatamente isso, essa instrumentalidade ou essa sequência de procedimentos, de normas que devem ser observadas dentro exclusivamente do que diz a lei, exatamente para que nós não hajamos como agíamos antes do Thomas Hobbes, né? No estado de natureza, onde todos agiam contra todos, eram lobos de todos, né? Lobos do homem, o homem é o lobo do próprio homem, como definiu Hobbes, né? Thomas Hobbes, no Leviatã, o Estado, ele criou um Estado forte, um Estado poderoso, que é o Estado do Leviatã, né? E esse Leviatã exatamente fazia isso. Ele proporcionava a segurança às pessoas que tinham medo uns dos outros, né? Eles agiam em função do medo uns dos outros, e até hoje ainda acredita-se que quem comete crime é por medo dos outros, não é verdade? Por medo ele age, ele mata, por medo ele rouba, né? Eu não acredito muito na teoria dos crimes contra o patrimônio, mas às vezes a pessoa mata, comete um homicídio lá do artigo 121 do Código Penal por medo da outra pessoa, medo de ser morto, né? Pode acontecer, são várias as hipóteses aí, se nós seguirmos aí as linhas fisiológicas do direito penal, principalmente a criminologia. Então, o estado de natureza, ele tem que ser absorvido, foi absorvido pelo contrato social, né? Que foi criado um Leviatã, que concede a segurança em troca de alguns direitos, né? Por exemplo, nós temos lá no artigo 5º, inciso 15, ante as várias liberdades que nós temos na legislação, nós temos o direito de ir e vir, artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, mas nós cedemos parte desses direitos, tem alguns lugares que nós não podemos entrar, né? Olha o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, o direito de propriedade, que se entrar sem autorização, sem aqueles casos do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, estará aí cometendo o crime de invasão do domicílio do artigo 150 do Código Penal, né? E além disso, dos outros crimes aí que seguirem a esse primeiro crime, que é a invasão de domicílio do artigo 150 do Código Penal. Isso é interessante ler essas teorias, de Robert Alexis, é importante que tenhamos essa ideia, né? De quando há dois ou três princípios envolvidos, como se tomar uma decisão a respeito disso, né? Então indico aí Robert Alexis, indico Habermas, né? E vários outros aí que eu poderia citar aqui, em função exatamente disso. O próprio Hart, né, um positivista aí, que tem essa linha de pensamento aí, né? Temos aí o Hart como um filósofo voltado aí para um positivismo, não no teor de Kelsen, nem de Augusto Comte, né? Mas temos aí um Hart que tem esse lado aí de balancear esses princípios, né? Então vejo que tem aí, logicamente, alguns fundamentos a serem aprendidos. Então, falando em fundamentos, essa garantia do Estado de Direito pela instrumentalidade do processo, do devido processo legal do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Temos também o princípio do juiz natural, lá do artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, o contraditório e ampla defesa no artigo 5º, inciso 55, a vedação às provas ilícitas, né, ou ilegítimas, né, ilícitas quando for, na verdade, contra o direito material, a violação
violação ao direito material, ilegítimas quando for uma violação ao direito formal, o direito processual, o direito instrumental, né? E lá no artigo 5º, inciso 60, por exemplo, nós temos o famoso direito ao silêncio, né? O direito ao silêncio, que está lá no artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, né? Então é importante que nós tenhamos aí essa ideia de que vários são os princípios que devem ser observados para que tenhamos o direito penal em evidência, o processo penal, o direito formal em evidência. Então essas são medidas que evitam que a sociedade considere o juízo, aquele que vai julgar, como um herói contra o crime, né? Não, o juiz não pode se considerar um herói contra o crime, ele tem que julgar dependendo das provas da acusação e das provas da defesa, ele tem que tomar a sua decisão, ou seja, dar a sua sentença, o seu veredito a respeito daquilo que for carreado ou levado para os autos, para o processo, né? Então vejam que a instrumentalidade propicia isso, né? Evitar-se que a sociedade considere, ou que o próprio juiz se considere, um herói, um verdadeiro herói contra o crime, né? Evita também o agente, que o juiz seja, embora seja um agente público político, né? Ele se sinta aí um agente de segurança pública, né? Como temos aí, por exemplo, o SUAS, né? O SUAS, ou o Sistema Único, SUSP, né? Sistema Único de Segurança Pública, da Lei 13.675 de 2018, né? Vejo que nós temos aí essa questão importante, dessa questão do SUSP, né? O SUSP o juiz não o juiz é do Poder Judiciário, lá do artigo 92 da Constituição Federal. Então ele não é agente de segurança pública. O juiz também não é um controlador da moralidade pública, né? Moralidade, ou seja, aquelas regras que são impostas à sociedade pela própria sociedade, ou não são impostas, elas são postas, né? Imposto é o direito, como conjunto de regras que é imposto à sociedade pela própria sociedade. Já as leis morais, como o amor, por exemplo, né? Estão querendo transformar aí, trocar aquele dizer da bandeira ordem e progresso, que é uma frase positivista, né, do Kelsen, do Hart, do Comte, etc., para uma fase nova, que vai dizer amor, né? Amor, ordem e progresso. Amor é uma lei moral, né? Uma lei moral é uma lei que é posta à sociedade com base no respeito, né? E não tem previsão de sanção. A sanção é moral mesmo, a sanção é social, né? Diferentemente do direito, que é imposto, né? É baseado aí no cumprimento das normas, é baseado na obrigação e também há sanção para o descumprimento. Então a diferença do direito para a moral é essa, né? O juiz não é controlador da moralidade social. Quando ele decide, o juízo não decide se é imoral, se é errado, se é injusto. Não, o juiz decide se é legal ou se é legal, está previsto na lei, se é constitucional ou se é inconstitucional, como prevê a Constituição Federal. É isso que o juiz julga. O juiz não julga se é bonito, se é feio, se é moral, se não é moral, se é justo, se não é justo, se é certo, se é errado. Não, não é isso. O juiz julga se é legal ou se é constitucional, se é ilegal ou se é inconstitucional. Essa é a decisão do juízo, a decisão do Poder Judiciário. Então o juízo também evita, com instrumentalidade processual, do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, ser um controlador dos destinos políticos. Olha o que eu acabei de falar, não é verdade? Não cabe numa decisão se a pessoa, se o réu ou se o autor do seguidor da direita, seguidor da esquerda, seguidor do centro. Nada disso interessa. Interessa a capitulação, a classificação como uma ação ou omissão e que seja típica, antijurídica e culpável dentro do que prevê o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. E aí nós teremos o valor, o sentido axiológico, né, do processo penal. Sentido axiológico do processo penal. Vale dizer, então, logicamente, que vários foram os pensadores, né, que deram as suas contribuições para análises mais aprofundadas do processo penal, do devido processo penal, como prevê o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Assim nós veremos, então,